Zebulon, nem para Naftali, nem para Zé, nem para Dan, para nenhum dos irmãos. O que eles fizeram? Rasgaram. Mas a túnica foi feita por medida. O que o pai fez é por medida. Só coube em José. O trono não é de Adonias. O trono é de Salomão. A unção na vida de Salomão, Deus teve que acelerar o processo. Porque senão reinaria quem não era para reinar. Aí então Deus acelerou o processo. Eu vou liberar uma palavra na vida de alguns jovens. Deus, se Ele tem pressa em te levantar, e você está no tempo de Deus, Deus vai acelerar algumas coisas. Tem gente que não vai entender, mas é Deus acelerando o processo. Tem gente que vai ficar confuso, mas é Deus acelerando o processo. Tem gente que vai achar que você pulou etapas, mas é Deus acelerando o processo. Tem gente que vai achar que você denigriu alguém para chegar, mas é Deus acelerando o processo. Tem gente que vai achar que você usou de tramóia, mas é Deus acelerando o processo. Deus está com pressa na vida de alguém. Deus está com pressa para usar alguém. Deus está levantando em Salomão na vida ou nos dias de hoje, porque Deus está com pressa. Deus acelerou o processo. Eu posso liberar uma palavra para quem crê. Dá glória a Deus aqui nos comentários. Aquilo que era para acontecer há 10 anos, Deus vai acontecer há 5. Aquilo que era para acontecer com 5 anos, Deus faz acontecer em 2. Aquilo que era para acontecer em 2, Deus faz acontecer em 1 ano. Aquilo que era para acontecer há 1 ano, Deus pode fazer acontecer em meses. Deus pode fazer acontecer em semanas. Deus pode fazer acontecer em dias. Recebe essa palavra. Deus está movimentando o que estava parado. Eu não vim aqui apenas pregar para jovens. Eu vim aqui profetizar na vida de alguém que Deus tem uma aceleração. Tua família vai ficar confusa. Vão achar que você ficou louco. Não vão entender o que Deus está fazendo. Mas é Deus é Deus acelerando o processo na vida de alguém. Tem ministérios que Deus está acelerando. Tem chamada que Deus está acelerando. Aleluia. Aleluia. Deus está levantando alguém com pressa. Meu Deus do céu. E você pode perceber que quando é o tempo de Deus, você pode entender uma coisa. Tudo que você fizer no tempo de Deus vai prosperar. Uma coisa boa não é só ser chamado. Uma coisa boa é ter Deus conosco. Uma coisa boa é ter Deus ao nosso lado. Uma coisa boa é saber que você está e Deus está presente. Deus estava com Salomão. Salomão reinou 40 anos. Os mesmos anos que o pai Davi reinou, Salomão também reinou. 40 anos Salomão reinou de paz. Você nunca vai ver Salomão armando o seu exército para a guerra. O nome Salomão quer dizer pacífico. Deus levantou ele para ser um reinado ou para ser um rei administrativo. Talvez alguém pense, Salomão se perdeu, pastor. Se perdeu lá na frente. Talvez porque esqueceu os conselhos que o pai Davi deu. Talvez é porque alguns dias, ou na caminhada de Salomão, ele perdeu um pouco do temor a Deus. Porque os casamentos que Salomão eram casamentos políticos. Eram alianças políticas. Foi aonde Salomão acabou se perdendo. A vida de Salomão é dividida em 3 fases. A primeira fase é quando ele está jovem, moço, está apaixonado pela sunamita, e ele escreve cantares de Salomão. A segunda fase de Salomão é quando ele já está jovem, ele escreve provérbios, e ele fala sobre a sabedoria. A terceira fase da vida de Salomão, Salomão já está com as cãs brancas, Salomão já está cansado, e ele chega à conclusão no último capítulo de Eclesiastes, nos seus últimos versículos, dizendo: de tudo que
se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Essas foram quase as últimas palavras do reinado, ou do rei Salomão. Sabe o que mais me impressiona na vida de Salomão? Existem algumas curiosidades. Primeiro, Salomão reina com 20 anos. Salomão começa a reinar com 20 anos de idade. É um jovem, está apreensivo, está preocupado. Salomão está assumindo o lugar de um dos maiores reis de todos os tempos. Aí você vai ler na Bíblia em 2 Crônicas, dos seus capítulos 1 até o capítulo de número 7, que tudo que Salomão intentou fazer na sua casa e também no seu reino, prosperamente o efetuou. Só que algo me chama a atenção no livro de Crônicas, capítulo de número 2, 2 Crônicas, capítulo 1, melhor dizendo, que fala sobre um sacrifício que Salomão fez. Salomão, ele está ainda jovem, talvez um pouco imaturo, mas Salomão entende. Salomão pega uma chave, gente. Ele está dizendo: eu preciso começar pelo altar. Eu vou repetir isso aqui. Se você fizer uma comparação do chamado de Gideão, filho de Joás, o Abserita, em Juízes capítulo 6, quando Deus aparece para falar com ele, diz a Bíblia que ele sacrifica 4 presentes na penha. Juízes 6:18, ele coloca o cabrito, a carne, o caldo, o bolo, tudo na penha. Não é altar. Em nenhuma versão da Bíblia você vai encontrar Gideão colocando o cabrito, a carne, o bolo, o pão, o caldo no altar. É penha. É no fragmento de rocha. Qual é a diferença de Gideão para Salomão? Salomão começa pelo altar. Salomão começa pelo altar. E aqui eu já quero deixar uma palavra para quem está ouvindo. Quer ter um ministério bem sucedido? Não se aparte do altar. Quer ter um ministério forte? Não se aparte do altar. Deus está convocando a nossa geração para estar no altar. Altar não está atrelado apenas a dinheiro, a oferta, a dízimo. Altar não está apenas atrelado a sacrifícios. Altar fala de aliança. Altar fala de comprometimento. Altar fala de entrega. Altar fala de proximidade. Altar fala de relacionamento, de intimidade. Só vai para o altar quem entende que o altar não distancia. O altar aproxima você daquele que te chamou. A Bíblia diz que Salomão, em 2 Crônicas, para cima de uma cidade, no monte, uma cidade montanhosa, chamada Gibeão. A Bíblia diz que lá em cima daquela cidade estavam os utensílios que havia lá na tenda móvel de Moisés. E entre os utensílios que